Meu povo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre confiança, né, que é um assunto super importante, e eu vou contar e vou dar dicas de como eu fiz para melhorar e aumentar a minha confiança, né? Durante a minha vida eu estive rodeada por pessoas que naturalmente se destacavam em algumas áreas, seja em alguma festa que a gente ia, elas são pessoas que chamavam naturalmente a atenção, ou seja, numa apresentação de trabalho, um processo seletivo, essas pessoas elas se destacavam naturalmente. Então, durante toda a minha vida, eu busquei saber por que o que essas pessoas tinham, né? Então, assim, na maioria, quando eu vivi isso, eu não entendia, porque eu buscava saber, será que ela tem mais competência acadêmica? Será que essa pessoa ela é a mais bonita, né, para se destacar tanto? Então, assim, durante a minha vida, eu comecei a estudar o porquê certas pessoas se destacavam mais do que as outras. Às vezes, essas pessoas que se destacavam, na maioria das vezes, elas não as mais bonitas, se a gente estivesse numa festa. Se eu tivesse num processo seletivo, essas pessoas, na maioria das vezes, elas não eram as mais competentes no sentido de conquistas acadêmicas. E eu sempre me perguntei o porquê que essas pessoas naturalmente destacavam. Se destacavam, né? Então, assim, eu entendi que a única coisa que essas pessoas tinham em comum é ter uma confiança absurda em si mesmo, né? Então, assim, eu entendi que confiança é energia. Então, você consegue perceber de longe se a pessoa é confiante ou se ela não é, né? Por exemplo, às vezes você entra num ambiente, você entra todo encolhidinho, né? Sua postura corporal, ela diz muito sobre você. Então, isso fala também sobre confiança, né? A partir do momento que você confia o suficiente em si mesmo para entrar numa sala de cabeça erguida, né? De falar com as pessoas sem ter medo. É muito importante para que você naturalmente se destaque, né, no mercado de trabalho ou no ambiente que você vive. E a partir disso, eu percebi que o trabalho, para você conquistar mais confiança, era um trabalho interno, né? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento me mostrou que é necessário você ter consciência das suas fraquezas e consciência também das suas fortalezas. E a partir disso, você trabalhar para você melhorar, você ser bom, melhor ainda no que você já é bom naturalmente, e tentar formas de evoluir também com as suas fraquezas, porque a partir do momento que você se conhece bem e conhece suas qualidades, você começa a ligar menos, né, para a opinião dos outros. Então, a partir disso, você consegue se expressar melhor e você consegue ser quem você é, sem medo de julgamento. Eu acho que, óbvio, que todo mundo se importa um pouco sobre o que os outros estão pensando, mas a partir do momento que você tem confiança e você confia muito naquilo que você está fazendo, as pessoas ao seu redor percebem isso e elas começam a te apoiar, mesmo que inconsciente, porque fala, poxa, essa pessoa acredita muito naquilo, ela batalha pelos sonhos dela, ela acredita nos sonhos dela. Então, assim, a partir do momento que você confia tanto em si mesmo e nos seus planos, as pessoas ao seu redor, elas começam a confiar também. Então, a primeira dica, né, que me ajudou muito a aumentar minha confiança em mim mesma, né, e nos meus planos, foi o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente consegue ter muita clareza sobre o que a gente quer, sobre o que a gente é. E assim, ó, às vezes a opinião do outro, ela não faz mais sentido, né, ela não incomoda a gente, porque a gente sabe tanto que a gente é, que aquilo não faz sentido. Então, assim, o que aquela pessoa pensa não interessa, sabe? Não vai impedir de você fazer o que você quer. Então, assim, a partir do momento que você se conhece, né? E o autoconhecimento pode ser trabalhado de diversas formas. Eu gostava muito de pesquisar algumas perguntas de internet. Se você colocar no Google perguntas sobre autoconhecimento, vai aparecer milhares de perguntas para você responder, porque às vezes, na maioria das vezes, você não consegue nem responder quais são suas 3 maiores qualidades ou quais são suas maiores fraquezas. Então, é um exercício muito importante, até para você que tá buscando um trabalho, né? Você tá num processo seletivo. Você precisa saber exatamente quem você é, para você cada dia ser mais autêntico, né? Para você cada dia viver sua vida de forma mais autêntica. Você realmente buscar os sonhos que você realmente tem vontade de fazer, né, tem vontade de realizar, e não estar vivendo uma vida projetada pelos outros. Então, a primeira dica
é você trabalhar o seu autoconhecimento. Depois que você fez todo o seu trabalho ali com autoconhecimento, você vai começar a perceber a importância que tem de você honrar as promessas que você faz a si mesma. Ou seja, quando você se compromete a fazer um curso novo e dizer assim, não, eu vou fazer aquilo e ir até o final. Se você se compromete a falar assim, eu vou aprender um novo idioma, você se comprometer com aquilo, buscar meios de aprender, né, buscar um curso, se matricular no curso, ou então estudar de alguma forma. Então, assim, é muito importante você cumprir as promessas que você faz a si mesma, porque quando você tá se sentindo num momento assim que tá um pouco triste, tá um pouco insegura sobre o seu futuro, você tem aquela certeza de não, a partir do momento que de todas as coisas que você realizou no passado, você pode olhar para o seu passado e olhar, não, se eu conseguir aquilo, eu também posso conseguir isso. Porque naquele momento, aposto que parecia impossível para você, né? Independente da meta que você tinha. Então, a partir do momento em que você estipula a meta e você cumpre ela, sua confiança começa a ser construída de uma forma tão sólida que ninguém pode destruir, sabe? Você consegue ter uma confiança em si mesmo, nos seus planos, que chega a ser absurda, que a maioria das pessoas que estão ao seu redor não entendem, mas que você conseguiu construir pouco a pouco. Não é uma coisa que vai mudar de um dia para noite. Se você é uma pessoa muito insegura e você realizou uma tarefa, não é isso que vai construir sua confiança, sua autoconfiança de um dia para noite, mas são essas tarefas, essas mini realizações que vão construir uma confiança sólida, né, para você, porque às vezes a gente constrói nossa autoestima e nossa confiança com base na validação externa, né, com base em coisas externas, e isso é uma forma muito volátil de você construir sua confiança, porque tudo pode mudar, as pessoas podem mudar de opinião, as circunstâncias podem mudar. Então, a partir do momento que você constrói uma confiança interna, uma confiança baseada nas suas conquistas, é muito difícil de tirarem isso de você. E quando a gente fala também de validação externa, a maioria das pessoas, ela constrói a confiança, né, e a autoestima baseada nesse tipo de validação, que é uma armadilha muito perigosa, porque, como eu disse anteriormente, as pessoas mudam muito fácil, as circunstâncias também mudam. Então, a partir do momento que você constrói uma confiança interna, é a forma mais segura de você ter uma confiança muito sólida, né, que não vai ser abalada por qualquer evento. Ou seja, você precisa parar de querer validação externa, né? A gente sempre quer aquele tapinha nas costas, né, da família, né, das pessoas que você se importa, dizer assim, não, você tá indo bem e tal. Mas a gente precisa desapegar disso, porque às vezes a própria família, ela não entende o que você tá tentando fazer. Mas se você tem a visão pro seu futuro, é essa confiança que você precisa ter pra confiar nessa sua visão, sabe? Então, assim, a gente precisa desapegar um pouco também da validação externa, porque às vezes, por mais que nossos familiares nos amem, eles não entendem o que a gente tá tentando construir e eles querem o melhor pra gente. Então, assim, o melhor pra gente, às vezes, é uma segurança de um trabalho CLT, é a segurança de um concurso público, né, que na visão deles é seguro, mas que pra você não faz mais sentido. Então, é necessário que você tenha confiança pra focar ali todos nos seus objetivos e desistir um pouco da validação externa, porque às vezes você não vai ter essa validação que você tanto quer. E às vezes quando as pessoas não têm essa validação, elas começam a desanimar dos planos dela, né? Quando a família fala assim, ah não, você tá louca, porque você vai fazer isso, que não sei o quê. A pessoa que ela não confia no plano dela, não confia em si mesma, ela começa a desanimar sobre isso. Porque ela depende tanto da validação externa, que ela precisa que as pessoas concordem com ela e digam que ela está fazendo certo. Então, a partir do momento que você tem essa bússola interna de dizer, não, eu confio nisso e eu vou fazer dar certo, eu me comprometo com isso, é muito diferente. E é aí que as coisas começam a fluir. E quando a gente fala também sobre familiares, é necessário entender que alguns ciclos, eles se encerram. Não necessariamente como família, né? Mas eu falo também no nosso ciclo de amigos, no ciclo de pessoas que você convive. Você precisa escolher muito bem os ambientes que você frequenta para que você consiga desenvolver
se desenvolver da melhor forma, né? Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não aceitam o seu verdadeiro eu. E você, ao longo da vida, se encaixou, tentou se encaixar de alguma forma pra você ser aceita. Então, assim, às vezes você quer tanto se encaixar naquele grupo, né? Estar tanto com aquelas pessoas, que você acaba se esquecendo de quem você é. Então, é a partir daí que o autoconhecimento, tudo isso que eu tô falando, começa a se encaixar. Porque você tem aquela certeza, não, eu sou dessa forma. Se essas pessoas elas não me aceitam, eu procuro outro grupo, eu procuro outras pessoas que me aceitam da forma que eu sou, porque eu sei quem eu sou. Mas a partir do momento que você não sabe quem você é, você tenta e se machuca tentando entrar em grupos que não fazem sentido pra você. Então, é necessário que você observe ao seu redor, né? Veja se seu meio favorece o seu crescimento. E veja se as pessoas que estão ao seu redor aceitam quem realmente você é, não a máscara que você criou para se encaixar ali naquela situação. Então, alinhado a tudo isso que eu disse, é importante você entender o poder do desapego e o poder também que você abrir mão de ciclos que não te favorecem fazem com que sua confiança aumente bastante, porque se você olha para trás e vê, não, eu abri a mão de tudo isso pra mim, né? Eu abri mão de tudo isso pro meu bem-estar, para o meu crescimento e minha evolução pessoal. Então, assim, eu não vou deixar que ninguém entre na minha vida pra bagunçar. Eu não vou me colocar em nenhum relacionamento tóxico. Eu não vou estar com amizades que me coloquem pra baixo. Então, a partir de tudo isso, quando você entende e você desapega desse ciclo de pessoas, do ambiente ali que não te faz muito bem, sua confiança aumenta muito, porque você percebe que você está disponível, você está disposta a abandonar qualquer coisa que não te faça bem. Então, isso me ajudou muito a construir minha confiança também, a desapegar das coisas, né? Eu sempre fui naturalmente muito desapegada. E não quer dizer que eu não amo minha família, não quer dizer que eu não ame as pessoas que estão ao meu redor, mas eu sempre me priorizei. Então, assim, eu sempre me coloquei em primeiro lugar em qualquer coisa, porque eu sei que eu tenho coisas pra fazer, né? Eu preciso ter confiança. Então, assim, se eu tinha uma meta de aumentar minha confiança, eu precisava sair de todos os lugares que diminuíam ela. Então, você não precisa ficar apegada às pessoas antigas, porque às vezes as pessoas antigas não fazem mais sentido com o seu novo eu, né? O seu novo eu confiante. Então, eu acho que não tem nenhum problema você se priorizar e você querer se desenvolver pessoalmente e desapegar das pessoas que elas não estejam alinhadas com isso. E outra dica que me ajudou bastante a construir uma postura, né, de uma pessoa mais confiante é estudar um pouco sobre linguagem corporal, né? Você não precisa ser nenhuma expert, mas é bom você buscar alguns vídeos no YouTube, buscar algum tipo de conhecimento relacionado à sua postura, né? Porque às vezes você tem certas posturas que passam a impressão de que você não é uma pessoa confiante e que você faz isso inconscientemente. Então, tem alguns vídeos no YouTube que você pode pesquisar, né? Tem alguns livros sobre isso que você pode ver o que você tá fazendo, né? Que passa a postura de pessoa que não é confiante, né? Posturas que é uma pessoa confiante. Então, como você deve se comportar. Então, isso é muito importante, porque no início pode parecer estranho você fazer certos tipos de... se comportar de certa maneira, mas que com o tempo começa a ser natural. Então, é muito bom você também buscar conhecimento sobre postura corporal, né, e linguagem corporal no geral, que você consegue ler as pessoas com mais facilidade, né? E a partir disso você consegue se comportar de uma maneira também que seja mais... que passe a impressão, né, de que você é mais confiante, mesmo que você não seja ainda, né, esteja se tornando, esteja construindo isso. E tiveram alguns livros nesse momento de autoconhecimento que me ajudaram a ser minha versão mais autêntica, né. Tem alguns livros que eu vou deixar aqui na descrição dos que eu já li, né, mas os que me marcaram bastante, A Coragem de Ser Imperfeito, que é de Brené Brown. Ela tem uma palestra no TED também, que é muito interessante, que é uma forma resumida do livro dela. Mas eu indico muito que vocês leiam o livro, porque o livro ele é maravilhoso. E a gente vive nessa era assim, digital, né? Que todo mundo quer parecer perfeito. Então, a partir do momento que você abraça isso, né? Abraça suas imperfeições e abraça seu verdadeiro eu,
você começa a viver sua versão mais autêntica e as pessoas, naturalmente, elas fazem conexões com você, porque você tá ali vivendo de forma... e as pessoas sentem quando você vive de forma verdadeira, sabe, né? Não é quando você vive através de máscara. Isso é muito perceptível. Às vezes as pessoas não conseguem explicar isso em palavras, mas, como eu disse, eu acho que a energia, ela não mente. Então, assim, eu consigo identificar com muita facilidade quando a pessoa, ela tá ali fingindo ser o que ela não é, ou então, assim, que ela tá falando coisas que realmente ela não faz, sabe? Então, assim, eu consigo perceber com muita facilidade isso, mas você precisa ser uma pessoa mais observadora pra começar a perceber isso também. E começar a perceber, e começar a viver, né, de forma mais autêntica. Então, assim, esse livro, ele me ajudou bastante. Tem outros também, que eu esqueci o nome do autor, mas eu vou listar direitinho aqui na descrição, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se eu não me engano. Ele tem uma capa azul. Esse livro, ele me ajudou muito. Tem muita gente que fala que ele tá muito ligado, assim, à manipulação, né, das pessoas. Mas eu não acredito muito nisso. Então, assim, ele... Para uma pessoa que quer aumentar sua confiança e quer falar com mais pessoas, né? Quer se sentir mais seguro falando com pessoas, quer se sentir seguro em apresentações. Esse livro é muito interessante e ele dá pontos-chave, assim, muito importantes para você melhorar essa habilidade social, né? Além da habilidade social, aumentar também a sua confiança. Então, esses dois livros foram os que me marcaram mais. Mas tem outros que eu vou listar aqui na descrição que me ajudaram bastante também nesse processo e que, se você tiver interesse, você pode buscar, né, pra ler. Eu já falei um pouquinho disso, né, quando eu falei dos ciclos, né, que se encerram, mas é importante também destacar que você precisa desapegar dessa vontade de agradar as pessoas, né, as pessoas que estão ao seu redor, porque... Quando você é uma pessoa confiante, não é que você seja arrogante, não é que você passe por cima das pessoas. Mas é como eu disse antes, você confia tanto nos seus planos e em você, que às vezes é necessário que você não dê ouvido às pessoas ao seu redor e que você também respeite os seus limites. É uma parte muito importante, porque às vezes a gente quer agradar ali as pessoas, atrapalhando a nossa vida. Então, assim, às vezes a pessoa pede um favor que vai atrapalhar você todinha, mas você, porque você gosta muito da pessoa, você fala, ah, não, tudo bem, eu consigo fazer isso pra você. Mas que claramente você precisaria ter dito não pra essa pessoa. Então, assim, você dizer não pras pessoas é um ato também de confiança. Porque eu tenho uma amiga que ela tem muita dificuldade em dizer não. E eu sempre converso isso com ela, porque até minha mãe mesmo, eu já conversei isso com ela. Porque são pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, porque elas acham que elas vão se tornar uma pessoa ruim a partir do momento que você nega alguma coisa pra pessoa que você ama, né? A pessoa que você ama pode ter uma visão mudada, mudar a visão que ela tem de você. E isso não é verdade. A partir do momento que você diz não e respeita os seus limites, eu acho que as pessoas ao seu redor, elas te respeitam mais. E assim, sua confiança, ela cresce também, porque a partir do momento que você disse, ó, eu não posso fazer isso, peça a outra pessoa, ou então, eu não posso fazer isso agora, será que posso fazer isso próxima semana, sabe? Então, assim, a partir do momento que você impõe seus limites, até no ambiente de trabalho também, que isso acontece bastante, sua confiança, ela aumenta, porque às vezes você tem medo, né, de desagradar alguém. A capacidade de dizer não tá diretamente ligada à sua autoconfiança. Então, eu aconselho que você comece a exercer isso, né? Comece a exercer a capacidade de dizer não. Porque às vezes é muito difícil você desagradar e dizer não pra pessoa que você se importa muito, mas que às vezes é necessário pra você construir ali, pedacinho por pedacinho, sua autoconfiança. Então, foi algo que me ajudou bastante a construir isso, a impor limites, a dizer, olha, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, que às vezes eu não quero. E, como eu disse antes, desapegar ali da opinião das pessoas, né? Desapegar da aprovação das pessoas, porque na maioria das vezes você não vai ter, sabe? Então você precisa desapegar também um pouquinho disso, e foi o que me ajudou também a construir mais minha confiança a partir do momento que eu respeito os meus limites e eu me respeito, né? Respeito o meu trabalho. Então, a partir do momento que eu digo não, é isso que eu tô fazendo. E algo que me ajudou muito a construir minha confiança, por exemplo, falando na frente de pessoas, que eu era uma pessoa muito, muito tímida. Eu sempre gostei de me comunicar, mas eu era muito tímida, muito insegura, né? Não era nem timidez, mas eu acho que era mais insegurança.
foi você se colocar em situações que você precise falar, sabe? Então, assim, geralmente quando você é uma pessoa insegura e você ou muito tímida, você foge desse tipo de situação. Você foge de apresentação de trabalho, foge de apresentação de faculdade, foge de situações que te coloquem no holofote. E eu justamente comecei a agir fazendo ao contrário. Não, se precisa de alguém pra apresentar, era eu a pessoa que falava, não, tudo bem, eu posso fazer isso, sabe? Porque eu me colocava nesse tipo de situação que era muito difícil, eu tava ali suando, eu tava nervosa, mas eu sabia que aquilo ali ia construir minha confiança. Então, eu lembro de uma situação no trabalho que eu precisei apresentar uma finalização de um projeto em inglês, né, para os líderes da empresa que eu trabalhava. E era uma situação extremamente desconfortável, né? Eu tava muito nervosa, mas eu sabia que aquela situação ali ia construir minha confiança de um nível absurdo, porque futuramente eu ia olhar pra trás e ia ver, não, se eu conseguir realizar aquilo ali, eu consigo me apresentar, fazer esse trabalho de faculdade tranquilo e em português, né? Então, assim, a partir do momento que você se coloca em situações que te tire muito da sua zona de conforto, sua confiança ela vai subindo de uma forma absurda. E eu falo, não só, quando eu falo confiança, eu não falo só em confiança ali em si, na minha pessoa, eu falo confiança, assim, acadêmica, né? Em todas as áreas da minha vida. Então, assim, eu comecei a ter mais confiança no mundo corporativo, né, onde eu estava inserida. Eu comecei a ter mais confiança sendo eu, né, me importando nos lugares, entrando de cabeça erguida nos lugares, né, e não tendo medo de falar com as pessoas, não me encolhendo mais em certo tipo de situação. Então, a partir do momento que você constrói sua confiança de momento a momento, você colhe todos esses benefícios em todas as esferas da sua vida. Você não limita a viver certo tipo de situação porque você tem medo de ser rejeitado. Você começa a abrir mão desse medo de rejeição e você começa a viver de uma forma mais plena. Então, a partir do momento que eu comecei a construir minha confiança, entrei de cabeça mesmo no autoconhecimento, minha vida melhorou em várias esferas. E outra coisa que eu aprendi nessa jornada, né, de aumentando minha confiança, de me conhecendo, foi que a confiança, ela é silenciosa. Então, assim, a partir do momento que você sabe que você é capaz de realizar certas coisas, você é capaz de fazer certas coisas na sua vida, você não sai por aí falando, você não sai por aí querendo provar nada pra ninguém, sabe? Você deixa de lado aquela necessidade de provar algo pra alguém, sabe? Então você vive sua vida de uma forma mais completa. Então, a partir do momento que você confia tanto em si mesmo e sabe que você vai alcançar aquele determinado objetivo, você deixa pra trás também a necessidade de provar algo pras pessoas. Então, esse foi um grande benefício também que eu colhi a partir dessa jornada, né, de me conhecer melhor, né, de deixar de lado a validação ali, porque às vezes a gente fica muito apegada a isso, a validação. Então, foi um ponto muito importante que eu aprendi, que a confiança ela é silenciosa e você pode trabalhar ali em silêncio, você não precisa anunciar para todo mundo e não precisa também da aprovação das pessoas para conquistar seus objetivos. Então é isso, meu povo, é isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. São essas dicas que me ajudaram a construir minha confiança, né? Se vocês têm outras dicas também, deixem aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar seu like, é muito importante para eu continuar trazendo vídeos semanalmente aqui pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!